Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses no canal, lendo, comentando, analisando sinopses enviadas por vocês lá no meu e-mail. Na descrição de cada vídeo aqui de sinopses, dos vídeos completos, né, não dos cortes, tem o processo para você enviar a sua sinopse para mim também e entrar na fila. É uma fila um tanto quanto grande, então caso você precise que a sua sinopse seja analisada mais rápido, se torne membro aqui do canal. A partir de R$3 por mês você já me ajuda a continuar mantendo esse conteúdo, tendo acesso também ali a alguns conteúdos exclusivos, entre outras coisas, e é claro, tendo a sua sinopse aqui lida e analisada antes. A primeira sinopse que eu vou ler aqui nesse vídeo é uma sinopse de membro e as demais sinopses são da nossa lista padrão. Essa história é sobre uma garota amaldiçoada por um anel que a sua mãe lhe deu de presente quando ela tinha 5 anos. Em busca da resposta, ela vai até um museu onde continha vários objetos antigos que a sua mãe arqueóloga havia encontrado em suas escavações. Lá ela encontra um livro antigo. Ao abrir o livro, ela tem uma visão de um mundo medieval, onde uma princesa foge por uma passagem secreta, onde terá que contar com a ajuda... passagem secreta onde terá que contar com a ajuda de um prisioneiro, que a ajuda a fugir do castelo. Entrando na floresta, eles descobrem uma ligação entre o anel da garota e a espada do guerreiro. Assim ele decide levá-la até a casa de um velho amigo especialista em maldições. Aqui, ao tocar o anel e desmaiar, ele tem uma visão de uma profecia antiga. Aquele que possui a chave e abrir o túmulo libertará um invasor mais terrível do que eu. Mas a sua morte virá... Mais terrível do que eu? Não entendi. Enfim, mas a sua morte virá com asas rápidas para aquele que perturba a paz da rainha. Quando o bruxo acorda e revela para o guerreiro o que viu, já era tarde demais, porque a princesa fugiu em busca do reino do sul. Lá ela encontrará as respostas para estes mistérios. Ok, pelo que eu entendi, a história da protagonista que a gente acompanha num período mais moderno vai se entrelaçar com a história que ela vê no livro. Ou ela é meio que teleportada para dentro do livro. Considerando que a gente já tem muitas histórias onde o personagem ele é teleportado para o mundo mágico, eu acho que uma história onde existe meio que um eco, no sentido de que realmente as duas histórias elas estão entrelaçadas, seria algo talvez interessante ali de acontecer. Por exemplo, um jeito como eu mudaria ou contaria essa história de uma maneira diferente, se a ideia é realmente as coisas estarem entrelaçadas, passado e futuro, digamos assim, né? Então essa época medieval e tal, onde tem uma princesa que também tem um anel, que também recebeu da mãe, da rainha, e aí, beleza, ela tem que ir buscar alguma coisa a ver com esse anel, porque o anel tem a ver com essa profecia que vai trazer um invasor ali terrível. E aí talvez acontecer coisas na vida da garota do futuro que façam com que ela passe mais ou menos pela mesma situação. O que eu faria? Eu iria contar essas duas histórias sem a parte onde a protagonista vai ler o livro e vai descobrir isso. Eu deixaria ela ler o livro lá pra frente. Então o que eu faria seria começar a contar a história, né, a história mais futura, e aí beleza. Ir com essa história futura até um determinado ponto, e nesse determinado ponto a gente pegar a história do passado e ir continuando. E aí fazendo essas histórias meio realmente como se as duas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. E aí de repente a menina do futuro também vai pegar esse anel, vai ir atrás de descobrir alguma coisa sobre ele, ou algo assim, e aí ela precisa fugir de alguma coisa, e ela é ajudada por alguém e tal, por um carinha também, enfim, no caso do passado é um guerreiro, no caso do futuro pode ser um guardinha, sei lá. Ela fica presa no museu e ela tem que sair do museu e tal, uma parada assim, e o guarda ajuda ela a sair. E aí eles começam a meio que se conhecer e ir juntos buscar esse negócio sobre o anel. Então, realmente as coisas elas se repetirem, só que adequadas à sua época e contexto. Então no passado a gente vai ter bruxos, vai ter todas essas coisas assim e tal, e no futuro, né, na versão do futuro a gente vai ter, sei lá, um arqueólogo, por exemplo, um arqueólogo ou um cientista, ou se for para fazer uma pegada mais mística mesmo, algum religioso ou um astrólogo ou alguma coisa assim. Então a gente ter esses ecos, né, dos personagens se repetindo e as funções deles meio que se repetirem, só que de uma forma que é mais condizente com o nosso mundo. E aí as histórias irem avançando até um momento onde a história do passado iria talvez chegar no seu clímax e a história do futuro também está para chegar. E aí sim, a protagonista no futuro
seria a verdadeira protagonista, entre aspas, assim, acharia o livro e aí ela perceberia que toda a história dela meio que já aconteceu antes, que é uma história que está meio que se repetindo, algo do tipo, e ela iria ler o final do livro para poder descobrir como que no passado foi resolvido e aí sim ela poder resolver. Aí claro que uma vez que ela lê isso e ela meio que toma um spoiler da própria história dela, e esse final poderia ser algo que tipo assim, não é revelado de imediato para o leitor, e aí o leitor vai descobrindo o que ela tem que fazer e se é algo ainda difícil, por mais que ela tenha lido ali, ela saiba exatamente o que fazer, sabe? Tipo, sei lá, quando você lê como que se derrota um boss em um jogo. É falar, você tem que desviar nessa hora, fazer isso, tipo, isso, aquilo não torna o boss mais fácil. Agora, beleza, você sabe as técnicas que você tem que usar, mas não torna aquele processo mais fácil. Eu acho que algo assim iria funcionar dentro dessa história aqui. Então ela só tomar esse spoiler do livro no final, e eu acho que seria bem interessante ir acompanhando os dois ao mesmo tempo e ir vendo esse reflexo do que acontece com um e do que acontece com o outro. E até seria interessante, depois de um tempo, né, talvez inicialmente, a gente realmente contar a mesma história e ir reproduzindo elas duas vezes. Então mostra a menina ficando presa, aí tendo que fugir, tendo a ajuda do guarda, etc. Aí no passado mostra, sei lá, o capítulo 1 no futuro, aí, sei lá, capítulo 2 no passado. Aí no passado conta mais ou menos a mesma história, só que, né, claro, adaptada à época e situação, contexto ali, onde tem magia, no contexto mais medieval, etc. E aí quando chega, sei lá, no quinto capítulo, onde iria acontecer isso de novo, aí você percebe que o leitor já está habituado a esse contexto de que as duas histórias elas acontecem basicamente a mesma coisa. Pode ser, capítulo 1 realmente foca só na menina do futuro, capítulo 2 na menina do passado. Aí o capítulo 3 e 4 já começa a intercalar os dois. Então mostra o futuro, o passado, ali no mesmo capítulo. No capítulo 4 também intercala mais. E a partir do capítulo 5 ou 6, realmente uma história meio que continua a outra. E aí a gente não precisa mais ver exatamente os mesmos acontecimentos sendo reprisados, digamos assim. A gente começa a pular alguns acontecimentos. Não pular, né? Mas porque no futuro vai estar acontecendo alguma coisa e no passado estaria acontecendo aquela mesma coisa. Então quando a gente chegar para o passado, a gente não vai retomar para contar o que aconteceu. A gente continua a partir daquele momento e o leitor já vai entender que aconteceu algo parecido com o que ele acabou de ler que aconteceu no futuro. Eu acho que seria uma dinâmica de história muito legal de se fazer. Muito legal de se fazer mesmo, muito difícil. Desafiador em termos narrativo mesmo, de você conseguir fazer o leitor entender o que está acontecendo, mas honestamente eu acho que seria muito legal de você ir acompanhando essa história e aí meio que descobrindo o que aconteceu em cada linha do tempo conforme ela fosse realmente nesse negócio de mostrar só um lado e depois trazer para outro, e eu acho que isso tudo amarrando nesse final onde a gente iria, né, sei lá, um pouco parar de acompanhar o passado quando chegasse perto desse clímax e aí acompanhar só o futuro, onde a menina descobre a história dela e aí ela lê o que ela tem que fazer e aí ela vai de fato fazer aquilo. E aí só quando talvez ela começa de fato a colocar aquele plano em prática, aquele plano em prática, enfim, quando ela começa de fato a colocar aquele plano em prática, aí sim a gente volta a acompanhar do passado simultaneamente. E aí talvez nesse final pode ficar mais doido ainda, onde, sei lá, cada página reproduz o que está acontecendo no passado e no futuro ali ao mesmo tempo até a gente chegar no final. Eu acho que é uma história que ela pode até ser simples ali nos seus acontecimentos, na sua trama, ou até no desenvolvimento dos seus personagens, porque todo o mérito dela eu acho que vai estar nessa narração, em como ela vai ser contada, como ela vai ser apresentada para o leitor. E aí isso, todo esse contexto permite que a história seja um pouco mais simples. Claro que tem que tomar cuidado para também não ser simples demais e o leitor ficar adivinhando tudo o que vai acontecer. Mas, honestamente, eu acho que seria uma ótima forma de contar essa história aqui. Agora indo para a nossa lista padrão aqui de sinopses, né? Lendo sinopses aí do final de fevereiro de 2022. O nome dessa sinopse é O Oeste Incomum. Século XIX, com o surgimento de criaturas sobrenaturais no oeste dos Estados Unidos, o povo que ali vivia não viu outra opção a não ser abandonar a região. Porém, o governo, para evitar um colapso na economia, não viu outra opção também, né? Não viu outra opção, a não ser vender aquelas terras abandonadas a preços extremamente baixos, fazendo com que apenas os mais corajosos ousassem voltar para lá, a fim de novas oportunidades. Acompanhe essas diversas histórias numa antologia de monstros, tiros, emoção e ação. A pessoa levou bem a sério o conceito de sinopse aqui e foi bem apresentado.
Entendi, então seria uma antologia, ou seja, a gente iria acompanhar várias histórias que estão acontecendo nesse contexto onde começa a aparecer essas criaturas sobrenaturais, a galera foge, vira uma terra sem ninguém, o governo fala a gente precisa de gente lá, mas eu não vou mandar guardas, então a gente vende as terras baratas e quem quiser vai lá e lide com os monstros. É interessante, dá pra realmente contar a história de vários ângulos possíveis, né? O que eu faria aqui nesse caso para poder fazer essas histórias, para poder desenvolver essas histórias de modo que a gente fechasse, por exemplo, um volume único, né? Um livro só com várias dessas histórias e todas elas casassem ali no mesmo tema. A palavra-chave é essa, tema. Eu definiria um tema que eu quero abordar nessas histórias e aí em cada uma dessas histórias eu abordaria esse tema por uma perspectiva diferente. Então aqui se fala, o tema que eu quero abordar é os monstros sobrenaturais, as pessoas tendo que ser corajosas para enfrentar eles. Fala, não, isso aí é a trama da história, o tema é outra coisa. Eu já falei isso em um vídeo de sinopse recente aqui. Inclusive, o título dele é Tema não é trama, ou Trama não é tema, alguma coisa assim. Dá uma conferida lá, caso você ainda ache que isso daí é o tema. O tema, ele é um objeto de estudo da história, vou chamar assim. Então, sabe quando terminava o episódio do He-Man e ele vinha falar com a câmera e dizer, o esqueleto queria tudo fácil, e aí não acredite em pessoas que querem tudo fácil, não sei o que, o caminho difícil é o melhor caminho, não sei o que, alguma coisa assim. Basicamente esse era o tema daquele episódio, era o tema que ele estava querendo abordar naquele episódio. Quando a gente via fábulas quando era criança, né, na escola, etc., geralmente no final das fábulas tinha uma moral da história. Essa moral da história é o tema, e praticamente toda a história aborda algum tema, e isso geralmente deixa a história um pouco mais profunda e faz com que ela faça um pouco mais de sentido no ato de ser contada ali. Claro que você não vai fazer o seu personagem virar ali para o leitor e começar a falar e explanar sobre o tema, igual acontecia no He-Man, e também não vai fazer no final ali da sua página, quando fechar o livro, um moral da história e dizer ali o que é. Isso daí são... Essas abordagens são abordagens infantis de propósito para que a criança possa absorver aquilo lá. Quando a gente está lidando com obras mais maduras, esse tema está implícito no que está acontecendo na história, ele está implícito até na trama da história. Então, tema não é trama, trama não é tema, mas o tema está embutido na trama. E se a trama servir ao tema, então tá tudo perfeito. Ali aquela história provavelmente vai ser muito boa. Então o que eu faria aqui seria abordar um tema. Por exemplo, você pode abordar o tema da ganância ou algo assim. E aí quando você fala, ok, o tema da minha história é ganância, eu vou falar sobre ganância. A trama são os Estados Unidos, o Velho Oeste, com monstros que surgiram lá e pessoas que têm que ir lá para enfrentar esses monstros, para ficar com a terra, etc. Mas o tema que eu vou abordar é a ganância. Então, quando você coloca assim, o meu tema é ganância, você já consegue pensar em várias histórias que dá para abordar esse tema dentro desse contexto aqui. Então, você vai ter, por exemplo, um cara que ele é extremamente ganancioso, então ele quer ir lá, ele contrata um monte de gente para ir enfrentar as criaturas por ele, porque ele, né, não quer sofrer esse risco, ele só quer se aproveitar ali daquela oportunidade, se aproveitar daquelas pessoas, tudo que está acontecendo, enfim. E aí você conta essa história da perspectiva desse personagem, onde ele é extremamente ganancioso, e se o objetivo da sua história, quando dentro do tema ganância, é abordar o quanto a ganância pode se voltar contra você, então o objetivo, a moral da história seria não seja ganancioso. Você pode até querer alguma coisa, você pode até ter uma certa ambição, mas cuidado com a ganância porque ela pode destruir. Você iria fazer um personagem mega ganancioso se ferrar no final. Então, no final ali, as pessoas que ele contratou para lidar com os monstros abandonam ele porque viu que ele não estava nem aí para a vida delas, e aí os monstros vão lá, matam ele e ele acaba, ou sei lá, afugentam ele e ele acaba sem nada, ele acaba não conseguindo a terra que ele queria lá no começo. Aí por outro lado você pode abordar um personagem que não tem ganância nenhuma, então que talvez ele nem queria aquilo ali, e aí, sei lá, por conta dessa não ganância dele, ele acaba ganhando um pedaço de terra, porque ele era corajoso, ele só queria ajudar outra pessoa, mas ele não ligava para pegar aquele pedaço de terra ali, porque ele estava feliz com o que ele tinha, mas por conta dessa coragem, desse espírito de bondade dele, a pessoa que pegou ali a terra dividiu a terra com ele, e agora ele também ganhou uma terra. E aí mostra a importância da humildade, que seria o oposto da ganância nesse caso aqui. Aí você tem outros personagens que têm uma certa ambição, então que vai lá e mostra a dificuldade que é de conquistar alguma coisa. Enfim, então você vai abordando essa história de vários aspectos. Então pode ter
realmente com vários protagonistas. Um protagonista que está mais para um vilão, um protagonista que é mais aquele protagonista mais padrão mesmo, com mais coragem, um guerreiro, etc. O outro que talvez é mais malandro, então que vai tentar se aproveitar ali dos outros. E aí, novamente, de acordo com o tema que você quer abordar ali, você vai fazendo os finais para cada uma dessa história. E aí, quando você fechar, você não vai ter só uma história de criaturas sobrenaturais no Velho Oeste, mas vai ter todo um conjunto ali de histórias abordando um determinado tema e vai fazer com que todas as histórias não só se passem no mesmo universo, mas como elas pareçam estar conectadas por algo mais profundo do que simplesmente o espaço físico onde elas estão se passando. Isso eu acho que fica excelente, sobretudo quando a gente está falando sobre coletâneas, assim, sobre várias histórias que a princípio não pareceriam conectadas, mas elas estão conectadas, como eu disse, mais profundamente do que só pelo ambiente ali, só por elas estarem todas se passando no Velho Oeste. Sinopse que a gente vai ler agora ela é um pouco longa, mas vamos lá, vamos dar uma chance. O nome da história é Elysium. Ele conta a história de uma garota chamada Nika em um mundo de magias, políticas, guerras, anjos e demônios. Ela ganha um objetivo quando descobre que seus pais estavam vivos. Nika então parte em uma jornada para encontrá-los. Nessa jornada ela acaba descobrindo as verdades sobre as politicagens do seu país Zainor, e que tudo que estava por debaixo dos panos era revoltante. Em meio a todos os desafios que ela enfrentará, Nika deve aprender a usar seus domínios da natureza. Ela foi abençoada com 2 domínios distintos, algo muito raro de acontecer, porém o mais surpreendente nela é que ela possui dentro de si uma graça angelical que foi colocada nela por seus pais, na trágica Noite de Sangue. Naquela mesma noite eles desapareceram e deixaram uma pequena garotinha de apenas 3 anos órfã. Sua jornada fica em um impasse quando ela descobre a movimentação de uma organização conhecida como Cavaleiros das Sombras. Nika terá que decidir os próximos passos entre se envolver nos caminhos dessa organização ou continuar sua busca. Há muita história para ser contada, reviravoltas, segredos do passado para serem descobertos. Essa definitivamente não será uma história mais do mesmo. Eu tenho que dizer que toda vez que eu vejo um roteirista, um escritor dizer que a minha história não é mais do mesmo, eu acredito que ela vai ser exatamente mais do mesmo. Não estou querendo criticar aqui gratuitamente o autor da história, mas é porque eu acho que, principalmente quando a gente está falando de roteiristas, existe um ego muito grande a respeito das histórias que são criadas pela gente. Eu sempre comento sobre isso, né, quando eu falo na criação de um mangá e eu comparo a relação de desenhistas com roteiristas. Eu digo que os desenhistas eles tendem a ter talvez um pouco mais de, eu vou chamar de humildade aqui, mas por conta de talvez ele conseguir ver ali, palpavelmente, o resultado final do desenho dele. Enquanto um roteirista, enquanto ele não põe a história na prática, ele não faz a história de fato e dá para pessoas lerem, ele não tem noção realmente da qualidade daquilo que ele conseguiu desenvolver. Assim como todo desenho é lindo na nossa cabeça, antes de colocar no papel, toda a história também é maravilhosa na nossa cabeça antes de colocar aquilo dentro de uma narrativa. Então, novamente, eu não quero criticar o roteirista aqui de forma alguma, mas eu sempre aconselho a ter mais humildade em relação à sua história, a mesma humildade que geralmente se tem em relação ao desenho. Então, tomar o devido cuidado para fazer todos esses pontos realmente se encaixarem e talvez não querer fazer uma história muito maior do que se pode. O que eu quero dizer com isso é que aqui fala que é uma história que vai ter 1 milhão de reviravoltas e coisas assim, uma história muito longa, e aí eu fico na dúvida se essa história de fato vai acontecer. E se ela acontecer, se ela vai conseguir cumprir todas essas expectativas e promessas que foram abordadas aqui. Eu torço muito para que sim, porque o que a gente precisa é boas histórias, né? Quanto mais boas histórias no mundo e aqui no Brasil, melhor. Então é só para contextualizar essa questão aqui. Torço para que o autor consiga realmente fazer tudo o que ele está planejando para essa história, mas eu acho que até para que isso seja possível é preciso colocar um pouco os pés no chão e dar um passo de cada vez. Então, ok, falando sobre os passos de cada vez, a gente tem uma coisa aqui que é muito padrão, que é a questão de os pais sumiram, vamos buscar ele e vou partir numa jornada. É preciso contextualizar muito bem o lance de como que ela descobre que os pais estão vivos e o que ela tinha construído na vida dela até então para ela abandonar. Eu já falei isso aqui em várias sinopses, né? Quando a gente define um objetivo para um personagem, esse objetivo ele tem que estar alinhado ali com o personagem, com a vida dele, e a gente precisa comprar esse objetivo acima de tudo. É claro que sim, um órfão, descobrir que os pais estão vivos é um objetivo que a gente consegue comprar logo de cara, mas daí a gente precisa ter aquela contextualização de tipo, onde que ela está vivendo, o que ela estava vivendo, o que ela precisa abandonar para sair em busca dessa jornada,
E como, obviamente, essa informação chegou a ela a ponto de ela acreditar a tal ponto de abandonar tudo. Ou se realmente for uma coisa assim, chegou uma leve pista para ela e ela realmente está abandonando muita coisa para trás dessa pista, a gente constrói uma personalidade para essa personagem de que ela é meio impulsiva e de que isso talvez é um trauma muito forte na cabeça dela, né, na vida dela, a ponto de que realmente ela abandone muito mais por uma esperança talvez até meio vã. Então, o que eu quero dizer é que todas essas coisas elas estão relacionadas. Isso precisa estar muito bem definido para que a gente consiga entender, comprar a motivação, acompanhá-la nessa jornada e não simplesmente fique questionando as atitudes da personagem, o que pode tirar um pouco o leitor ali da trama logo de cara, né? Se ele ficasse perguntando, mas peraí, mas ela largou tudo isso, mas só por causa disso? Nossa, mas é uma pista tão boba, é por causa disso que ela vai fazer, sabe? Se esse questionamento ficar na cabeça do leitor, talvez ele não consiga entrar ali na ideia e comprar. Aí eu achei interessante que o próprio autor já abordou a questão de que ela entra ali num monte de tramóia, de politicagem, etc. E ela tem que decidir se ela vai seguir o objetivo dela ou vai interferir nisso. Aí a gente entra naquela questão de novo. Se inicialmente no começo da história eu apresentei que a personagem abandonou toda a vida que ela tinha construído, porque eu não sei qual é a idade dela quando ela descobre que os pais estão vivos, então não sei o que ela construiu até então na vida dela que ela precisou abandonar para poder partir nessa busca pelos pais. Se essa busca era tão forte a ponto de ela abandonar qualquer coisa, qualquer vida que ela tinha antes, como que ela vai ter um impasse de decidir se ela vai ou não continuar com a busca pelos pais dela em relação a outra coisa? Então, novamente, precisa ser apresentado um contexto forte o suficiente para que ela cogite essa possibilidade, porque senão fica parecendo que a personagem está meio que inconstante, e aí parece mais que ela está seguindo o roteiro estabelecido pelo roteirista do que ela é uma personagem viva realmente buscando os seus próprios objetivos. E aí, como eu disse, é preciso tomar bastante cuidado com a apresentação desses fatos, porque muitas vezes a gente quer contar várias histórias e a gente acaba usando o personagem como se ele fosse uma pecinha de xadrez que a gente põe onde a gente quer. Mas até a peça de xadrez ela tem uma determinada quantidade de casas que ela anda em determinado movimento que ela pode fazer ou não, porque se você fizer outro movimento, você está saindo do jogo. Quando a gente está falando de um personagem dentro de uma trama, a movimentação dele dentro dessa trama é de acordo com a personalidade e objetivos que a gente pré-definiu para ele antes sequer de começar essa história. De modo que a gente pode guiar ele mais ou menos, mas a gente não pode pegar ele de um ponto e colocar em outro só porque a gente quer, se isso não tiver relação direta com a personalidade que a gente estabeleceu para ele, ou com mudanças nessa personalidade que a gente fez com a própria trama que a gente colocou no caminho desse personagem. Então toda essa relação de caminhos é uma relação muito complexa de se pensar. E aí é óbvio que é preciso realmente colocar isso no papel de uma maneira muito a fundo para você conseguir entender que se o personagem está seguindo aqueles caminhos porque ele quer ou porque o roteirista quer. É muito complicado porque realmente criar um personagem e o personagem parecer alguém vivo é um processo que não é muito simples e de imediato a gente tende a geralmente fazer o personagem ser uma bolinha que a gente joga num circuito e ela segue o circuito tal qual ele foi planejado. Mas uma pessoa ela não seguiria esse circuito tal qual foi planejado porque ela tem uma questão chamada vontade, que a bolinha não tem. E aí a gente tem que conseguir respeitar a vontade do personagem mais do que tudo, né? Mesmo que a gente consiga, a gente pode colocar elementos na trama que vão quebrar um pouco essa vontade do personagem, mas esse embate precisa aparecer ali, esse embate entre a vontade do personagem e as circunstâncias onde ele se encontra, para que a gente possa novamente comprar as ideias do personagem, para a gente possa comprar as atitudes dele, entender as atitudes dele e se interessar em continuar acompanhando, que daí é a diferença entre uma história muito bem montada e um personagem muito bem escrito, de realmente um roteiro que está controlando ali, como se ele fosse uma marionetezinha seguindo as vontades do escritor. Deu uma travada, deu uma engasgada aqui. Novamente eu quero deixar claro aqui que todo aquilo que eu falei no começo porque eu costumo ver pessoas falando: nossa, a minha história é excelente, a minha história é mega original, a minha história não sei o que. E aí, às vezes, quando eu leio a história, eu falo, não é tão original assim, não parece tudo isso que você está achando. Talvez você viu poucas histórias, não estou falando que é o caso dessa história aqui, mas estou falando que já aconteceu isso, que eu já vi isso até nos comentários aqui dos vídeos ao longo desses anos que eu tenho o canal. Talvez a pessoa tenha visto poucas histórias e por isso ela acha que a dela é mega diferente, mas na verdade não é tão diferente assim, tem vários elementos comuns ali. Aqui também tem alguns elementos comuns, né? Um país que tem, na verdade, uma grande corrupção por detrás.
um personagem órfão que vai buscar os pais, que desapareceram no evento e deixaram uma herança ótima para esse personagem e tal, uma herança, né, magnífica, mágica, etc. Enfim, acabam sendo vários elementos comuns e aí cabe ao autor conseguir misturar esses elementos comuns de uma maneira nova, que talvez não precise ser a maneira mais original do mundo. A gente tem bilhões de histórias criadas ao longo dos séculos, aí, talvez dos milênios. É praticamente impossível fazer uma história 100% única, 100% nova, mas dá para fazer sim, abordar certos elementos de perspectivas relativamente novas ou relativamente únicas, né? Combinar esses elementos de uma maneira ali que não seja tão óbvia assim e engajar o seu leitor da mesma forma. Não precisa fazer uma história mega original que ninguém nunca pensou antes para ser uma história boa, né? São coisas completamente diferentes. Uma história nova nem sempre é boa, e uma história meio que batida, digamos assim, nem sempre é ruim. Hey, desculpa interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido e você vai gostar do motivo pelo qual eu estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então, não é aquele negócio que você vai ver no final, vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, é um curso grátis, ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição, vai digitar o seu e-mail lá e no seu e-mail você vai receber o endereço, né, o link para acessar as 5 aulas desse curso de esboço, né? O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa câmerazinha bonita que você está vendo aqui agora, eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias, mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição. Vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa, se caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site, por onde você vai receber esse e-mail. Você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Link aqui na descrição, vai lá. Pode voltar pro vídeo. E vamos aqui para a nossa última sinopse, que o título é Free Fight, ou Luta Livre. Eu acho que não deve ser luta grátis, né? Deve ser luta livre ou algo assim. Enfim, pode ser luta gratuita. Em um estado chamado São Paulo, localizado no Brasil, se encontra um jovem chamado Samuel, Sam, ao qual quer se tornar muito forte. Eu percebo que várias pessoas aqui no canal não sabem usar o ao qual, do qual, no qual. Enfim, Samuel, que quer se tornar muito forte para que possa participar de algum torneio de lutas. Tem vários. E conseguir o prêmio em dinheiro para ajudar sua mãe no que puder. Durante sua busca por uma escola de artes marciais, ele encontra um homem chamado Peter, sei lá, ao qual, de novo, será seu futuro treinador para um torneio que acontecerá em 1 ano apenas. Ele irá enfrentar diversos desafios para conseguir dominar uma habilidade de controlar uma energia chamada Chi, e como se não bastasse, a história dele não finaliza apenas neste torneio, levando a enfrentar adversidades em níveis nacionais. Achei estranho, porque se como não bastasse, eu achei que ia apresentar alguma nova situação. E eu acho que eu vou partir na minha análise exatamente desse e como se não bastasse. Eu senti que a história ela tá bem reta, tipo, bem indo direto ao ponto, e isso é bom, sobretudo quando a gente está falando de uma história curta, de uma história fechada ali, né? Um one shot. O que eu colocaria aqui seria talvez um aprofundamento na situação familiar e de vida pessoal do Sam, para que a gente consiga comprar mais a motivação dele. Então, beleza, ele quer ali ser forte para participar de um torneio de lutas, e nesse torneio de lutas tem um prêmio em dinheiro, e com esse prêmio em dinheiro ele vai conseguir ajudar a mãe dele. Aí de repente, quando fala que ele vai ter que aprender a controlar essa habilidade em 1 ano apenas, e como se não bastasse, aí sim, sua mãe descobriu uma grave doença e agora ele precisa realmente vencer esse primeiro torneio, porque talvez ela não tenha mais do que 1 ano de vida. Então, se ele perder esse primeiro torneio,
talvez a mãe dele não esteja viva para que ele possa esperar o próximo. Então isso seria um como se não bastasse. Seria um ponto a mais que faria com que o objetivo do Sam se tornasse ainda mais forte e ainda mais imediato, de modo que ele não pode perder aquela luta, ele não pode perder esse primeiro torneio. E aí como que eu faria para essa história ser interessante? Porque a partir do momento que a gente estabelece essa relação, estabelece esse ponto, a história ela se torna muito óbvia. Eu quero dizer, o personagem ele precisa treinar para vencer um torneio, ele é o nosso protagonista. Só de que eu falo assim, ó, protagonista precisa treinar para vencer um torneio. A gente já sabe, tá, ele vai vencer no final. Ok. Quando a gente coloca a situação, se ele não vencer, a mãe dele morre. A gente deixa ainda mais óbvio, tá, ele vai vencer no final, porque se ele não vencer, a mãe dele vai morrer. Qual que automaticamente se transforma o trabalho do criador da história aqui, do autor, se torna em enfiar tantas dificuldades no meio desse caminho para que realmente, mesmo sendo óbvio que ele vai vencer no final, o leitor pense, caramba, acho que ele não vai vencer. Esse é o ponto-chave para essa história parecer boa ao olho do leitor aqui, na minha opinião. Então, quando a história ela parece muito óbvia, você precisa colocar outros elementos nessa história para que você, talvez não quebre a obviedade, mas você consiga subverter a expectativa do leitor de alguma forma. Então, é muito falado, né, sobre como o Superman é um personagem difícil de você escrever uma história para ele. Por quê? Porque o cara ele é o mais forte do mundo, ele tem super velocidade, ele tem super visão, ele tem super audição, ele tem sopro gelado, ele tem visão de raio-x, visão de raio laser. O cara voa, o cara é invulnerável, o cara ele não tem praticamente inimigo para bater de frente com ele fisicamente. E é exatamente por isso que o arqui-inimigo dele é o Lex Luthor, que é um humano normal, só que muito inteligente e que usa exatamente as tramóias da vida normal para enfrentar de igual para igual o Superman. Eu particularmente até acho um pouco estranho as histórias onde simplesmente o Lex Luthor põe uma armadura e vai cair no soco com o Superman. Para mim é um autor que não sabe escrever muito, nesse sentido. Porque a ideia do Superman é exatamente, ele é difícil de escrever porque você não dá para fazer o padrão de um combate onde parece que o Superman vai perder. Porque você fala, pô, esse cara não tem como perder. Então o que seria um desafio para que você subverta a expectativa do leitor ou de quem está acompanhando uma história do Superman? Seria você colocar outros riscos. O Superman pode não morrer, mas talvez a Lois Lane possa morrer. Talvez alguém importante para ele ou algo que seja muito importante para ele possa ser perdido nesse processo. E aí a gente consegue trabalhar a expectativa do leitor ou de quem está acompanhando. Quando a gente estabelece a importância daquilo ali, a ponto que o leitor ou a pessoa que está acompanhando aquela história também se importa com aquele elemento, e aí você fala, ok, a gente não vai tentar fingir que o Superman não vai vencer no final. Ele vai vencer, só que talvez ele perca isso daqui. E aí vai ser nesse ponto que o leitor ali vai se focar. Aqui nessa história é mais ou menos a mesma coisa. Então quando a gente coloca ali talvez o lance da mãe dele tá doente, ou alguma coisa assim, e talvez a gente coloque o Sam ter um emprego normal, e exatamente essa busca dele por vencer o torneio talvez faça ele perder o emprego normal dele, a gente começa a colocar vários outros elementos que tornam a história mais dinâmica, de modo que o personagem não fica parecendo unidimensional. Então, ele não tem dinheiro, que ele tem que ajudar a mãe. Então a gente tem que colocar outros elementos que façam esse contexto ser mais interessante. Eu quero vencer lá, porque lá eu vou ganhar o dinheiro, vou conseguir dar uma vida melhor pra minha mãe, e não sei o que, só que a gente tem uma vida ruim, então eu tenho que trabalhar. De repente ele largou a escola para trabalhar, ou algo do tipo, para ajudar a mãe. E aí, exatamente os treinos de arte marcial podem fazer com que ele com que arrisque ele perder o emprego. E aí se fala, pô, se ele perder o emprego, ele também não vai ter nem esse outro detalhe ali para talvez conseguir ajudar a mãe, caso ele perca o torneio ou algo assim. E aí a gente vai trabalhando e construindo essa história, mas sempre com muito cuidado, porque quando a gente vai colocando os elementos, ela vai se tornando mais óbvia de que ele vai vencer. Então a gente precisa ter vários outros elementos, vários outros contextos que façam com que talvez esse final não é que ele não seja tão óbvio, mas que talvez o leitor pare de acreditar que é óbvio em algum momento. E aí quando ele chegar, o leitor possa ter um sentimento de conquista junto com o Sam. Que eu acho que é muito difícil fazer isso. Eu tenho que admitir que é muito difícil fazer isso na história. Mas você pode fazer um final que vai ser bom, mesmo que ainda seja meio que óbvio. Principalmente quando você vai apresentando a história de uma maneira ali interessante e envolvente, e quando você faz o leitor conseguir realmente se importar com os personagens que estão sendo apresentados e com o que está acontecendo ali dentro daquela história. Por mais que ele saiba que o Sam vai vencer no final,
se ele torcer para que o Sam realmente vença no final e em alguns momentos forem colocados elementos na história que façam com que ele duvide dessa obviedade toda, eu acho que o final ele consegue ser satisfatório da mesma forma. E essas foram as sinopses de hoje. Lembrando que se você quer enviar a sua sinopse, tem aqui na descrição o processo e que você pode se tornar um membro aqui do canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, ajudando você a fazer o seu próprio mangá. E se você quer mais ajuda ainda para fazer o seu próprio mangá, então além de se tornar membro aqui no canal e ter essa sinopse lida antes, se inscreve no Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso de como fazer um mangá do zero até a publicação. O link está aqui na descrição. Lá na página você vai ter todos os elementos que tem no curso, módulo a módulo ali, o que tem, o que você vai aprender nesse curso. Mas eu já posso te garantir aqui que você vai aprender absolutamente tudo que você precisa para sair do zero e ter o seu próprio mangá impresso e publicado aqui na sua mão, como eu tenho o meu aqui. Deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força e eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!